Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Unifenas Universidade. Nota máxima no MEC. Olá, bom dia. Bom dia para você que nos prestigia e nos dá o carinho da sua audiência aqui pela nossa TV Alterosa. No programa Alô Doutor de hoje, eu converso com a médica hematologista e hemoterapeuta Carolina Quadros. Nós vamos falar sobre um tema importante que é as anemias. O programa Alô Doutor de hoje começa agora. Por que ficar esperando na fila? Meu nome é Iva e sou a atendente virtual da Unimed Divinópolis. Posso te ajudar com autorização de guias, segunda via de boletos, guia médico, orçamento e outros serviços. Me chame a qualquer momento no WhatsApp ou no site. Aqui tem gente, aqui tem agilidade, aqui tem Unimed. Você busca novas chances para entrar no ensino superior? Nós entendemos sua necessidade de crescer, de inovar profissionalmente. Na Unifenas Divinópolis, você tem 4 chances ao ano para ingressar. Conheça nossos cursos de biomedicina, direito, educação física, fisioterapia, nutrição, odontologia, farmácia e terapia ocupacional. Faça sua escolha e estude na universidade que lhe oferece conhecimento para a vida. Inscreva-se em vestibular.unifenas.br. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. É sempre bom ter o carinho da sua audiência aqui pela nossa TV Alterosa, a TV que o Mineiro vê. Sempre no início do programa, eu gosto de deixar o Instagram da saúde da região para você. O @alodoutor, onde você confere a nossa agenda de gravação, as notícias da nossa revista, que chega à sua 35ª edição agora, e também as notícias da saúde como um todo, né? E também eu gosto sempre de deixar o site da nossa TV Alterosa, onde você pode rever todos os nossos programas pelo www.alterosa.com.br. Não só o programa Alô Doutor, como a programação como um todo da nossa TV Alterosa. Participe do Alô Doutor nos enviando a sua sugestão. A sua participação é sempre muito importante através do nosso e-mail e telefone que estão aí no seu vídeo. Você pode nos sugerir um tema ou um entrevistado. Faça isso e, repito, participe do programa Alô Doutor. O programa que referencia os principais nomes da saúde como um todo em todo o Centro-Oeste mineiro, né? Hoje estamos recebendo uma médica hematologista, a doutora Carolina Quadros, que atendeu prontamente o nosso convite e fala conosco hoje sobre o tema anemias, um tema importante e que gera muitas dúvidas entre as pessoas, não é isso? Muito bem, doutora Carolina, o nosso muito bom dia. Um grande prazer recebê-la aqui pela primeira vez no Alô Doutor. Bom dia, Davi. O prazer é meu em estar aqui, falar um pouco desse assunto, né, que é tão amplo, gera tantas dúvidas, né, tentar esclarecer um pouquinho aí para todo mundo, para toda a população. Muito bem. É um tema, como eu disse na abertura, que gera muitas dúvidas realmente, né, para os pacientes, para a população em geral. Por que o pessoal tem tantas dúvidas assim, doutora Carolina? O que você tem observado? Eu tenho observado que é um tema assim difícil, é um tema amplo, né? Então Exatamente. nem sempre a gente consegue, às vezes com investigação básica, com investigação talvez com um médico não especialista, consegue ter esse diagnóstico. Então os pacientes acabam sendo referenciados, né, para uma adequada investigação, diagnóstico e tratamento das doenças. Muito bem. Eu gostaria de começar perguntando, então, o que faz, na verdade, um médico hematologista? O médico hematologista, ele é responsável por investigar, né, diagnosticar e tratar todas as doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos, que envolvem linfonodos, baços.
Alguns exemplos dessas doenças, dessa investigação, são as anemias, né, que vai ser o nosso tema de hoje, também os distúrbios de coagulação envolvendo sangramentos, tromboses, alterações no hemograma envolvendo plaquetas, leucócitos, além dos cânceres hematológicos, né, citando alguns exemplos, leucemias, linfomas, mielomas, né, que fazem até essa diferenciação, né, são os cânceres acompanhados pelo hematologista, né, que diferem um pouco aí dos tipos de câncer que são acompanhados pelo oncologista clínico, né, que já são os tumores sólidos, câncer de mama, próstata, né. Então, o hematologista, ele acompanha o câncer hematológico, os cânceres de sangue. Tá. E o hemoterapeuta faz o quê? Então, essa é uma área que eu gosto bastante, né? Eu até fiz uma especialização, um ano de especialização voltado para essa parte de hemoterapia, né? De bancos de sangue. Então, também é uma formação, assim, voltada para o gerenciamento de agências transfusionais, bancos de sangue, tudo isso que a gente chama de ciclo do sangue, né? Que envolve o cuidado com o doador, atendimentos de doadores inaptos, a qualidade do sangue, desse hemocomponente que é fornecido ao paciente que precisa dessa transfusão. Então, tudo isso, né, envolve a atividade, né, do hematologista e hemoterapeuta. Muito bem. Eu gostaria de perguntar também, o que é propriamente a anemia e se existem diferentes tipos de anemias? Sim, a definição assim de anemia, né, é uma redução dos glóbulos vermelhos, né, que é vista muitas vezes no hemograma, nesse exame, né, que é feito às vezes de rotina ou numa investigação de alguma doença. E às vezes é investigado por um clínico, referenciado, né, para o hematologista. E aí agora, falando assim dos tipos, né, existem diversas causas, diversos tipos de anemia, por isso que a gente sempre fala da importância, né, eu sempre falo muito da palavra investigação, que a gente sabe que nem toda anemia é uma carência de ferro, uma deficiência de ferro, então toda anemia, ela é um sinal, né, ela não é nem propriamente um diagnóstico, então ela sempre merece ser investigada. É sinal que sempre está faltando uma vitamina a mais, um componente a mais no sangue, seria isso? Nem sempre porque as pessoas é essa pensam causa. que é só ausência sempre de ferro, né? Exatamente. Não é. Então, assim, tem vários tipos, né? Um tipo bem comum, bem prevalente, é a anemia que a gente chama de carencial, né? Que é por falta de algum nutriente. Tá. Seja ele ferro... Carencial? Carencial, a gente chama de carencial... Sim, pela carência de vitaminas. Carência de vitaminas, né? Esses nutrientes como ferro, vitamina B12, ácido fólico, todos são muito importantes para a formação, né, de todas as células, principalmente aí, né, dos glóbulos vermelhos. Então, é um tipo de anemia, né, um bloco assim, das anemias, mas não são só elas. Tem também alguns outros exemplos, né? Tem alguns tipos de anemias que são anemias hereditárias, né? Relacionadas a mutações genéticas, né, dos pais. Exatamente, isso que eu ia perguntar. Tem anemia que parece que é hereditária, é genética mesmo. Isso, tem alguns tipos, né? São essas anemias hereditárias que envolvem mutações genéticas, né? Alguns exemplos, né, que eu acho que grande parte aí já ouviu falar, da anemia falciforme, né? Que faz parte de um grande espectro de doenças, que é a doença falciforme, né? Tem o que a gente chama de hemoglobinopatias, também as talassemias. Todas essas anemias, elas interferem, né? Tem alterações ali na medula óssea, né? Que é a fábrica do sangue, interferindo tanto na produção dessas células, quanto na duração, né? Na meia-vida, a duração dessas células na circulação. Tá, eu ia perguntar também sobre causas, né? De anemia ou das anemias, né? Porque a gente entende propriamente que é falta de algum nutriente, né? Falta de algum... carência de algum nutriente, né? Basicamente isso mesmo, doutora Carolina? Como eu citei, né? Entre as causas, entre as diferentes causas, né? As anemias seria bom ratificar isso. Carenciais, né? São uns tipos principais, né? De anemia, assim, muito prevalente na população, mas não só elas, né? Existem esses tipos que eu comentei sobre as anemias hereditárias. Existem também anemias da inflamação, né, que antes eram chamadas de anemias de doença crônicas, que podem estar relacionadas a diagnóstico de problemas renais, né, comorbidades crônicas do paciente. Existem anemias também como um primeiro sinal de uma doença reumatológica, né? A gente fala, a anemia é muito amplo, às vezes acaba que o hematologista ajuda nesse diagnóstico, porque a anemia ela é um sinal. Ela pode ser o primeiro sinal de uma doença do corpo todo, né? Então, por isso que é importante essa questão da investigação, né? Desse trabalho do hematologista. As pessoas que apresentam quadro de anemias, né? De uma forma bem coloquial, apresentam cansaço, indisposição, até às vezes confundindo com preguiça, né? Desânimo, né?
Quais são esses verdadeiros sintomas da anemia? Os sintomas da anemia são sintomas inespecíficos, né? Mas pode sim gerar essa questão do cansaço, né? A fadiga, palpitações, dor nos membros inferiores, né? Nas pernas, falta de ar. São sintomas amplos, né? Que varia de acordo com o diagnóstico, né, dessa anemia e varia também assim do período que essa anemia desenvolveu, né? Uma anemia de uma forma aguda, como um sangramento, a pessoa tem uma sintomatologia diferente de uma anemia já de uma forma crônica, talvez aí uma anemia hereditária, né? Tem muita gente que toma vitamina por conta própria, né? O que você tem a falar sobre isso? Existe risco também nessa automedicação? Sim, existe o risco, né? E no mais também a possibilidade de talvez não ser o tratamento adequado para essa anemia, né? Muita gente, é muito usado realmente assim o sulfato ferroso, né? Aquele ferro vitaminas que consegue pegar em geral até estão no disponíveis posto. por aí. Polivitamínicos, né? Que as pessoas compram e às vezes achando que isso vai melhorar uma fadiga, às vezes cansaço. Pode até superdosar, né? Exatamente, isso às vezes não consegue tratar, né? Então, realmente, assim, o ideal, antes de fazer um tratamento, de ter essa suplementação, é investigar as causas para um correto tratamento dessa anemia ou dessa sintomatologia que às vezes não está relacionada à anemia. Ok. Você, como médica hematologista, quando o paciente chega ao seu consultório, você pede que o primeiro exame é um exame de sangue completo? Isso, às vezes o paciente já chega, né, com esse hemograma completo, que é um exame muito comum, muito disponível, né, que é feito, assim, às vezes como rotina ou como investigação. Ele mostra o que esse exame? Esse exame, ele mostra todas as séries, né, todos esses componentes, essas células do sangue, né, no sangue periférico, né, existem alguns outros tipos de exames que são mais complexos, feitos especificamente em alguns pacientes com algumas suspeitas, que são os exames medulares, né? Mas normalmente o paciente chega com esse hemograma completo, né? Que chama hemograma completo, que é um exame de sangue periférico que mostra aí se a pessoa tem ou não anemia, né? E pelos valores de hemoglobina, hematócrito, os leucócitos para ver se tem alguma alteração nessas séries, envolvendo tanto aumentos como redução. A gente fala que é muito importante, né? O hematologista gosta muito de ver exatamente assim em valores absolutos todos as células do sangue, né? Que é muito importante esse exame inicial. As plaquetas também, o volume plaquetas. Esse simples exame, que é o hemograma completo, ele nos permite, né, ver muitas informações para começar essa investigação do quadro, né? Seja ele de anemias, de plaquetopenias, plaquetoses. E ela pode ser oriunda de uma outra doença? E Sim. Pode se tornar também uma outra doença? Na verdade, ela pode ser, sim, uma primeira manifestação, né, de alguma outra doença sistêmica, né, doenças reumatológicas, né, às vezes se manifestam como alterações, né, neutropenias, anemias, problemas hepáticos. Então, realmente, assim, é um trabalho que a gente brinca até, assim, de detetive, né, que a gente tem que investigar se realmente é um problema hematológico, né, ou se envolve outros órgãos, né, outros profissionais que às vezes a gente acaba encaminhando para uma avaliação em conjunta. Muito bem, porque o pessoal às vezes sempre pergunta, né, sobre a anemia, a leucemia, se uma anemia pode virar leucemia. É uma dúvida comum que a gente sempre ouve. Você também ouve muito dessa dúvida, dessa pergunta? É uma questão assim polêmica, né, que gera medo, ansiedade em muita gente, né, se a anemia pode virar uma leucemia. No geral, a resposta é não, né? Uma anemia não vira leucemia, né? Assim, dessas causas, por exemplo, que eu citei aí, né? Uma anemia por falta de ferro, por falta de B12, uma anemia de algumas causas aí reumatológicas, elas não se transformam em uma leucemia. O que a gente fala é que, assim, a anemia, como ali com o primeiro sinal, ela pode ser o primeiro sinal de uma leucemia. Mas, normalmente, né, na leucemia envolvem outras alterações no hemograma, por isso que é sempre importante essa avaliação do especialista. Muito bem, nós vamos a mais um intervalo. Daqui a pouco eu volto conversando com a médica hematologista e hemoterapeuta Carolina Quadros, destacando como tema principal as anemias. Já já a gente volta. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames.
Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Você busca novas chances para entrar no ensino superior? Nós entendemos sua necessidade de crescer, de inovar profissionalmente. Na Unifenas Divinópolis, você tem 4 chances ao ano para ingressar. Conheça nossos cursos de biomedicina, direito, educação física, fisioterapia, nutrição, odontologia, farmácia e terapia ocupacional. Faça sua escolha e estude na universidade que lhe oferece conhecimento para a vida. Inscreva-se em vestibular.unifenas.br. Por que ficar esperando na fila? Meu nome é Iva e sou a atendente virtual da Unimed Divinópolis. Posso te ajudar com autorização de guias, segunda via de boletos, guia médico, orçamento e outros serviços. Me chame a qualquer momento no WhatsApp ou no site. Aqui tem gente, aqui tem agilidade, aqui tem Unimed. Muito bem, estamos de volta com o programa Alô Doutor nesta segunda-feira, neste mês de junho, né? Onde se comemora o Junho Vermelho e tem tudo a ver com o tema que estamos apresentando aqui hoje, que é o tema anemias, recebendo com todo carinho a doutora Carolina Quadros, médica hematologista, que atende a Divinópolis e toda a região. Nós temos uma pequena homenagem a você no programa também, que comemora 16 anos no ar em 2023. Mas o programa, doutora Carolina, é também em homenagem a você. Tem alguns depoimentos aí. Quer assistir? No final agora? Quer assistir? Pode ser. Vamos ver então. O que falar sobre a doutora Carol? A doutora Carol é uma prima muito querida que eu vi crescer. Uma menininha muito doce, mas ao mesmo tempo muito forte e determinada. Muito estudiosa, muito séria e que tem muita vontade de ajudar, que tem um coração muito bom, extremamente equilibrada, que eu tenho certeza que vai ser uma encantadora de pacientes, que vai conseguir ajudar muita gente. Uma pessoa estudiosa, forte, determinada, corajosa. Eu tenho muito orgulho de você. Que bom que você escolheu a nossa cidade. Eu tenho certeza que você fará um trabalho excelente. Muito obrigado pela escolha, Carol. Beijo grande. Para eu falar da Carol, minha noiva, meu amor, é algo muito satisfatório e prazeroso, não só por eu conhecê-la fora do âmbito médico, saber essa pessoa doce, carinhosa e dedicada com o próximo, mas também por saber a sua trajetória como médica, como foi feita desde o começo, acompanhando desde a faculdade, desde toda a sua formação como hematologista, toda a sua especialização, que ela traz toda a sua doçura e personalidade para dentro da medicina e consegue com isso trazer o melhor, né, para o paciente e ser muito dedicada. Carol, gostaria de falar que eu estou muito feliz com esse seu retorno aqui para a região. Sei que foi muita dedicação, muito trabalho, muito empenho, mas tenho certeza que tudo valeu a pena. Nossa família tem muito orgulho de você. Você é uma excelente médica, uma excelente hematologista e eu tenho certeza que você vai conseguir transparecer todo esse cuidado, esse carinho que você tem com a gente, com os pacientes aqui, vai ter muito sucesso. Te desejo toda a sorte do mundo, um abraço. É um prazer enorme ter a minha filha querida de volta de Divinópolis, atendendo comigo aqui no meu consultório, né? Depois da sua especialização, né, em São Paulo, capital, Ribeirão Preto, na área de hematologia, né? E tenho certeza que a sua contribuição vai ser grande, né, na área da medicina de Divinópolis, na área da hematologia. E a Carol é uma menina muito inteligente, muito estudiosa, muito dedicada e com certeza a sua contribuição vai ser grande aqui para nós. Fico muito emocionada, porque sempre foi uma filha maravilhosa, carinhosa e muito determinada. E agora voltou para Divinópolis para compor uma equipe de hematologistas. Parabéns, Carol, seja bem-vinda. Muito bem, doutora Carolina, que homenagem bonita, hein? Está emocionada? Claro.
E ver o seu pai falando ali. Seu pai tem uma história linda também na medicina em Divinópolis, o doutor Ferreira, né? Sim. É clínico geral, não é isso? Isso, tem muitos anos, né, que meu pai atua, já deu plantão em vários hospitais, né, então foi muito gratificante ver isso. O seu irmão também é médico? Sim, o Gabriel é psiquiatra, né? Médico psiquiatra. Isso, atende também, agora nós estamos atendendo juntos lá no consultório, né, e vai ser um prazer. E a sua mãe, a Silvânia, uma grande amiga que está conosco aqui no estúdio, quero agradecer a presença dela, empresária de sucesso. Parabéns pela história que você começa a construir na medicina em toda a região, né? Obrigada. Como médica hematologista. São poucos profissionais aqui, eu acho, da hematologia em Divinópolis, né? Acho que tem poucos profissionais. É uma especialidade que tem pouca gente ainda, assim, no geral. Eu conheço poucos profissionais dessa área. Há muito tempo que a gente não tinha aqui uma médica hematologista. Parabéns por essa estrutura que você traz, né? Familiar, essa estrutura de pessoas que gostam, prestigiam você, estão com você, né? Sempre estiveram com você lado a lado. Você formou onde? Eu me formei na Faculdade de Medicina de Petrópolis, né, no Rio de Janeiro, em 2017. E desde então fiz, né, os 5 anos de especializações, né, em formato de residência médica. Né, tenho residência em clínica médica pela FEMIG de Barbacena, hematologia, né, no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo, Essa capital. faculdade de Petrópolis é famosa também, né? Sim. Na época que eu formei, né, acho que ela estava completando assim, os seus 50 anos, já é uma faculdade bem antiga, bem tradicional. Você aproveitava de vez em quando e ia para o Rio, passear um pouquinho? Um pouquinho, na medida do possível. Tá pertinho ali, né? Muito bem, vamos voltar ao nosso tema? Sim, sim. Vamos lá então. Doutora Carolina Quadros, falando sobre o tema anemias, ela que é médica hematologista e também hemoterapeuta, né? Toda anemia, ela deve ser investigada pelo hematologista, doutora Carolina? Em um cenário ideal, sim, né? Mas a gente sabe que às vezes tem uma dificuldade para chegar no profissional. Então, assim, se algum outro especialista, algum outro médico generalista, né, conseguir uma investigação inicial, e aí, se não conseguir um diagnóstico, talvez ele referenciar, né, para um adequado acompanhamento aí dessa anemia e dos outros sintomas hematológicos, sinais e sintomas hematológicos, né? Tá. Agora, o tratamento. A gente vê grande evolução no tratamento, em todos os tratamentos dentro da medicina, né? O que há de mais novo, o que a medicina tem trazido de novo para o tratamento da anemia? Como é que você tem tratado os seus pacientes? A anemia, como é um diagnóstico amplo, aí, né, ela tem que realmente ser investigada e descobrir essa causa, né? Não tem, assim, um tratamento único, um tratamento específico, né? Sempre direcionado para a causa, né? Para a doença de base, para aquele diagnóstico da anemia, né? Hoje em dia, sim, principalmente na parte oncológica, né, assim, tiveram grandes inovações na parte de quimioterapia, imunoterapia, mas aí realmente assim, a gente precisa fechar esse diagnóstico, né? Não tem assim, um tratamento único da anemia e, na verdade, no geral, né, as anemias mais prevalentes não são diagnósticos oncológicos, né? São essas aí que eu já citei, como as carenciais ou aquelas envolvendo alguma doença crônica, doenças reumatológicas. Muito bem. Eu queria que você diferenciasse um pouco, né, da oncologia, né? Aliás, da hematologia clínica para o oncologista clínico, porque é bem próximo também, né? A atuação dos dois, não é isso? Gera uma certa dúvida, né, assim, com esses diagnósticos oncológicos, né, porque o hematologista, ele também trata câncer, mas ele trata câncer hematológico, né, os cânceres do sangue, como leucemias, linfomas, mielomas. Já o especialista, né, o oncologista clínico, ele trata tumores sólidos, né, como câncer de mama, próstata. Então, tem uma relação aí nessa parte de tratamento com quimioterapias, radioterapias, mas são diagnósticos diferentes que esses dois profissionais tratam. Muito bem. E quem tem mais risco de desenvolver a anemia? Anemia, de acordo com os grupos, né, e falando um pouco principalmente aí dessas carenciais por deficiências de nutrientes, né, envolvem muitos os pacientes bariátricos, né, que já passaram por esse processo, gestantes, crianças e adolescentes, todo esse grupo aí tem um risco maior de desenvolver essas anemias carenciais, idosos, né? Agora, cada grupo, né, tem algumas coisas que envolvem alterações genéticas, né, predisposições genéticas, mas aí envolve mais a área oncológica, né? O que não pode faltar na alimentação? Você é uma médica hematologista, eu já estive aqui com médicas nutrólogas, né, nutrólogos, falando sobre essa questão da alimentação, né? Porque é o nosso principal catalisador de vitaminas, né, que passa pelo sangue.
tudo passa pelo sangue, né? O sangue é vida. O que não pode faltar numa alimentação saudável, doutora Carolina? A gente fala que a alimentação, assim, tem que ser uma alimentação saudável, né, balanceada, contendo, né, alimentos diversos, exatamente, né, carnes, verduras, frutas, né, nada assim em específico. Eu acho que já entra um pouco no tema de nutricional, exatamente, né, mas assim, logicamente todas as vitaminas, os nutrientes são muito importantes para a produção de todas as células, né, fazem parte aí desse metabolismo das células. Você contraindicaria algum alimento hoje que a população consome muito, por exemplo, enlatados, alimentos, principalmente os enlatados, né? Você destacaria algum alimento? Todo mundo fala do refrigerante, né? Isso compromete também a saúde como um todo, né? É bom evitar, sim, né? Industrializados, né? Nunca faz bem para a saúde como um todo, né? Então, todos esses produtos, eles devem ser evitados, né? No geral. Muito bem. Você como médica hematologista, nós estamos aí nesse mês de junho vermelho. O que se comemora nesse mês? Esse mês é um mês muito importante, né? Um mês destinado aí à conscientização da população, né? Dia 14 de junho, né? Foi o Dia Mundial do Doador de Sangue. Então, a gente quer conscientizar a população da importância, né, desse ato que é a doação de sangue, né? A doação de sangue, ela pode ser destinada até para 4 pessoas, que esse sangue total ele é fracionado, né, nos seus hemocomponentes. Então, é um ato muito importante para a manutenção aí de cirurgias e procedimentos nos hospitais, de atendimento em pacientes com traumas, até nos próprios pacientes, né, com doenças hematológicas que precisam de transfusão crônica, esses pacientes, né, que acompanham em hemocentros, né, no caso aqui de Minas, no Hemominas, pacientes que possuem doença falciforme, talassemia. Então, pacientes oncológicos, né, a gente sabe que às vezes precisa até de um componente específico, aí, plaquetas. Então, sempre é muito importante, né, manter esse estoque dos hemocomponentes, né, para a manutenção dessa saúde geral da população. Então, a gente alerta, né, sobre esse junho vermelho do incentivo à doação de sangue. Eu queria que a produção me informasse o tempo novamente, por favor. 1 minuto e 40, doutora Carolina, para a gente fechar. Os tipos sanguíneos, vamos falar de cada um deles, rapidinho? Sim. Quais são eles? Então, assim, existem vários, né, antígenos, que a gente chama antígenos de grupos sanguíneos, né, envolve uma parte assim, da imunohematologia, uma área bem complexa também, mas no geral, né, tipo A, B, AB e O, né, são assim os básicos que a gente fala, mas os mais comuns. Isso é uma coisa muito mais ampla, né, do que se pensa também. Sim. Faz parte dessa área da hemoterapia, né? É o A positivo. Quais são eles? Isso, envolve o fator RH, né, que é positivo ou negativo, né, e os grupos sanguíneos ABO, né, que é o A, B, AB e o O. Qual né? que é o mais raro? Eu acho que é o O negativo, né? São os sangues mais raros. Na doação, todo mundo pede correndo esse sangue, né? A gente fala que todo sangue ele é muito importante, né? Assim, independente do tipo sanguíneo, é importante para manter os estoques, né? Então, independente do grupo sanguíneo, do seu tipo sanguíneo, é importante manter essa doação de sangue, Carolina, né? Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa, suas considerações finais, por favor. Agradecendo a todo o nosso público que te prestigiou nessa manhã. Suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, esclarecer um pouquinho para todo mundo aí sobre, né, essa área que envolve hematologia, e será um prazer, né, conversar e atender todas as pessoas que me procurarem. Prazer recebê-la aqui. Até a próxima oportunidade. Prazer é meu. Um abraço. Um abraço. A gente volta, portanto, na próxima segunda às 11 da manhã, aqui, claro, pela nossa TV Alterosa. Até lá, um forte abraço. Fiquem com Deus. E eu digo sempre, saúde para todos, Minas Gerais. Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Unifenas Universidade. Nota máxima no MEC.